Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Teológico Fé Razoável. Eu me chamo João Paulo. Hoje nós vamos estar dando início ao curso básico de teologia. Nessa primeira aula, nós vamos estar falando sobre o que é teologia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, e também compartilhar para as demais pessoas. E adquire o curso básico de teologia do Instituto Teológico Fé Razoável. Então vamos à aula. O que é teologia? Muitos têm uma concepção um tanto negativa de teologia. Argumentam que o que importa para o cristão é a fé, a vida prática, o serviço cristão. Sem dúvida, essa é uma ideia equivocada de teologia e da própria vida cristã. Precisamos, portanto, primeiro esclarecer o que é teologia, para depois tratarmos do seu conteúdo. Mas afinal, o que é teologia? A palavra teologia vem do grego theos, que significa Deus, em grego, e logos, que significa palavra. Nós vemos isso lá no Evangelho de João. No princípio era o que era a palavra, era o verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, se referindo ao princípio de Gênesis. Ali, quando Deus começou a criar todas as coisas, que ele foi falando, foi dando a palavra e as coisas foram criadas. Então, significa que quem era a palavra, o Logos, o próprio Jesus Cristo. E significa um assunto e um tratado. Então, isso significa a definição da palavra teologia. Deus é Theos, Logos é palavra, que é um assunto ou um tratado. E significa literalmente um tratado ou palavra acerca de Deus, acerca das coisas de Deus. Não basta saber apenas o sentido da palavra, que é o sentido etimológico. Precisamos entender o que realmente significa teologia. Segue-se duas definições para nós considerarmos. A primeira é de Strong. Strong é muito famoso, principalmente pela sua teologia sistemática, e é um dicionário também de Strong. Uma definição clássica e sucinta diz: teologia, Strong está falando, teologia é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. Outro grande teólogo, Millard Erickson, que ele também tem uma teologia no nome dele. Ele diz assim: para quem teologia é o estudo, a análise e a declaração cuidadosa, sistemática, nós vamos estar falando o que é isso, sistemática, da doutrina cristã. A teologia como ciência. A palavra ciência, ela é empregada na teologia por Strong e por outros. Ela não tem o mesmo sentido quando é usada para ciências naturais, como a física, a biologia. Na teologia, a palavra ciência tem um sentido mais amplo, como é usado para ciências humanas, como a psicologia, a sociologia, a história, e outros querem indicar o conhecimento adquirido mediante critérios que asseguram a validade de tal conhecimento. Nesse sentido, se diz que teologia é ciência. Clovis Boff, aqui está tudo junto, mas é separado, é Clovis Boff, argumenta que o que a teologia tem em comum com outras ciências é um modelo formal, caracterizado pelos seguintes traços: a criticidade, a sistematicidade e a dinamicidade. Então, é isso que a teologia tem
os traços que ela tem com outras ciências. A criticidade, ela é sistematizada, né? Ela tem um sistema por ordem e também ela é dinâmica, é dinamicidade. Ou seja, a teologia é um saber crítico que procura criar um corpo de saber unificado e que tende sempre a crescer, tanto em extensão e quanto em compreensão. Millard Erickson, Millard Erickson identifica quatro os critérios tradicionais do conhecimento científico que precisam estar presentes na teologia para que essa seja considerada como ciência. Primeiro, é o objetivo definido de estudo, é o objeto definido de estudo. O segundo é o método para investigar o objeto em questão para verificar suas declarações. O terceiro é a objetividade, no sentido de que o estudo lida com fenômenos externos, a experiência imediata do pesquisador, sendo, portanto, acessível à investigação de outros, ou seja, não é uma coisa oculta a teologia, mas é possível ter a verificação de outras pessoas para ver se aquilo ali que está dizendo os escritos sagrados são válidos ou não são inválidos. O quarto é a coerência entre as proposições do objeto em questão, de modo que o conteúdo forme um corpo definido de conhecimento, não uma série de fatos desconexos. Ou seja, a teologia não é fatos desconexos. Não, é uma coerência naquilo a qual os autores bíblicos falam. Portanto, teologia é a ciência na medida em que ela representa um conhecimento adquirido, mediante critérios utilizados em estudos científicos e que, por isso, ela tem as características do saber científico. Entretanto, a teologia é também uma reflexão que depende da fé, isto é, de se crer naquilo que está testemunhando nas escrituras. Então, a teologia também ela precisa do quê? De ter a fé para acreditar naquilo a qual está nas escrituras. E o único que pode nos dar a fé é o próprio Deus, o nosso Pai, para nós cremos nas escrituras sagradas e naquilo a qual Jesus falou para com os seus servos e que foi escrito para os nossos dias. Porém, não se trata de uma fé cega, destituído de fundamentos racionais, sem qualquer comprovação. Ao contrário, a fé cristã é nutrida com verdades reveladas e testemunhas nas Escrituras, verdades que são comprovadas em parte pelo crente e sua experiência de vida, e são explícitas racionalmente, da maneira ordenada e convincente na própria teologia. Então, a teologia, ela não é uma fé cega. O cristão, ele não busca uma fé cega. Ele não busca a Deus, não é uma utopia. Ele não busca a Deus sem saber o porquê o está buscando. Não é algo cego. Não, ele sabe, ele raciocina, ele busca a Deus. E Deus o orienta. Deus, ele faz o milagre na vida dessa pessoa e ela mesma vai poder testificar pela transformação na vida dela. Ninguém pode negar que uma pessoa que estava drogada, depois que ela aceitou a Jesus, ela ouviu o evangelho, aceitou a Jesus, ela largou as drogas, que não foi o poder do evangelho. Ninguém pode negar que uma pessoa que talvez tinha pensamentos suicidas, ela ouviu o evangelho, ela ouviu uma mensagem, alguém foi, ofertou a ela, passou para ela a mensagem cristã e ela desistiu daquilo a qual ela estava fazendo.
Pessoas, milhares e milhares de pessoas são transformadas, nações, povos, línguas são transformadas pelo poder do evangelho. Então, não é uma coisa cega, não é uma coisa a qual a pessoa segue sem saber. Não, ela tem o testemunho de si própria, tem o testemunho das Escrituras e também tem o testemunho de si própria, porque o Evangelho foi na vida dessa pessoa e transformou a vida dessa pessoa. Lares que seriam destruídos através do Evangelho chegar foram reconstituídos, famílias foram salvas e assim continua. Então, é vivo as coisas de Deus, a Escritura Sagrada, o poder das Escrituras Sagradas, ok? Portanto, teologia é a fé cristã vivenciada, levada a conceitos. Divisão da teologia. A teologia ela é dividida em teologia histórica, onde conta a história da igreja, a história da, daquilo a qual está na própria Bíblia Sagrada, conta a história dos profetas, história dos patriarcas e principalmente a teologia histórica conta a história da igreja, desde lá de trás, de quando surgiu a igreja até os dias atuais. Esse é um dos papéis da teologia histórica, até nos nossos dias. A teologia sistemática. Teologia sistemática é a sistematização das doutrinas cristãs. Um exemplo, aqui nós estamos falando sobre o que é teologia. O primeiro. O segundo pode ser o que é a Bíblia. O terceiro, sobre Deus. O quarto, sobre Jesus Cristo. O quinto, sobre o Espírito Santo. E assim sucessivamente. É uma sistematização que um precede o outro. Um vai preceder o outro. Não que um seja maior do que o outro, mas um precede o outro. Para você entender X, você tem que entender primeiro Y. Para você entender acerca de Deus, mas primeiro você tem que entender sobre aquilo a qual Deus deixou para a humanidade, que foi o que? A Bíblia Sagrada. Para você poder entender sobre Jesus Cristo, você tem que entender sobre Deus, que ele enviou o seu filho, que ele amou o mundo de tal maneira. Então, isso é sistematização das doutrinas cristãs. Teologia bíblica. A teologia bíblica, ela vai estudar a teologia, seja dos apóstolos, teologia de Paulo, a teologia de Lucas, a teologia de João, como determinados autores, eles falaram de determinados assuntos. É assim que é dividida a teologia bíblica. Para você fazer a teologia sistemática, você tem que ter a teologia bíblica, porque através da teologia bíblica, estudar o texto bíblico ali, através de buscar os autores, o que os autores quiseram falar, a sua teologia em si, e você vai poder achar os textos para poder formular a teologia sistemática. E há também a teologia exegética. Exegética é de exegese. Exegese é tirar aquilo que está dentro para fora. Você vai pegar aquilo que está dentro do texto e vai tirar para fora. A exegese e a exegese. A exegese é você pegar o seu pensamento, a sua cosmovisão, aquilo a qual você pensa e você vai colocar no texto. Está errado isso. Você tem que tirar aquilo que está no texto, o que o autor queria falar, o que o Espírito Santo, em primeiro lugar, queria falar,
Qual é a intenção original desse texto? Qual é o texto e o contexto desse texto? Como já se fala muito em muitos tempos, o texto sem um contexto vira pretexto para uma heresia, vira pretexto para a pessoa pregar errado, vira pretexto para a pessoa até se esconder de um pecado que a pessoa está praticando. Ela vai utilizar um texto bíblico isolado, seu contexto, para justificar o ato dele, o ato dela. Então, essa é exegese, ela vai pegar o pensamento dela e vai colocar ali no texto. Isso é contra as regras da própria hermenêutica, da própria exegese, que é exegética, a teologia exegética. Dentro dela, a hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos, que auxilia muito a exegese, e também tem a homilética, é a arte de falar em público, a pessoa poder falar em público acerca do evangelho. Então, essa é a divisão da teologia. Essa é a divisão da teologia. Teologia histórica, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia exegética. Mas tem mais outras teologias. Lembrando que uma teologia muitas vezes depende de outra matéria para se entender ou esclarecer. Exemplo, a teologia exegética, ela pode ser auxiliada pela hermenêutica para a correta interpretação do texto. Foi o que eu falei. Então, uma auxilia a outra. Uma pode auxiliar a outra. Com o tempo, você pode se especializar numa área só. Se você quiser estar se especializando, eu mesmo estudei mais a teologia sistemática, mas também eu gosto de estudar a teologia histórica, porque dá muita base, dá mais base, o alicerce fica melhor da sua teologia. Você estudando também as outras áreas, teologia histórica, além da sistemática histórica, a bíblica, a exegética, dá mais base. Isso é muito bom para o seu próprio conhecimento. Tem muitas coisas que eu adquiri não somente nas aulas, comprando livros, adquirindo livros, lendo PDF e indo buscar o conhecimento. Você tem que ir em busca do conhecimento. Não é somente, muitas vezes, o curso de teologia, que a maioria das igrejas que colocam o curso de teologia, muitas vezes é uma vez por semana. Aí, nos outros dias, a pessoa nem liga, a pessoa nem faz nada, a pessoa nem corre atrás do conhecimento. Nós temos que correr atrás, como buscar um tesouro. Assim nós temos que fazer concernente às coisas de Deus, a teologia. Então, eu digo, a pessoa, ela estuda para um concurso público, ela estuda para fazer uma prova na faculdade, ela estuda para fazer algo, mas só que não estuda para pregar a palavra, não estuda para poder dar uma aula, não estuda para fazer várias coisas de Deus, não estuda para fazer um evangelismo, como é que faz o evangelismo, qual é o jeito de fazer um evangelismo, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que abordar uma pessoa. A pessoa muitas vezes é questionada acerca da fé, a pessoa não sabe responder, não sabe poder responder porque é falta de estudo. Orar e labutar, como diz, orare et labutare, ou seja, você tem que orar, sim, mas você também tem que estudar, você tem que correr atrás do conhecimento, você tem que ir em busca do conhecimento como um tesouro e ter base firme de convicção. Quando você falar, você vai ter convicção daquilo a qual você está falando ali em cima do púlpito para as pessoas vão olhar para você e falar: você tem convicção do que você está falando, não algo, posso assim dizer, sem uma convicção. A fonte do estudo da teologia.
A fonte verdadeira para o estudo da doutrina de Deus é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse compêndio completo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, dá-nos condições de ficar inteirados e sábios para a salvação. É necessário um verdadeiro esforço para estudar a palavra de Deus. Acabei de falar sobre isso. Medita essas coisas, ocupa-te nelas. Isso está lá em 1 Timóteo 4,15. É um conselho que Paulo deu a Timóteo. E ele também diz: persiste em ler. Precisamos entrar no santuário da revelação de Deus para que tenhamos a compreensão dos seus mistérios. O homem natural, ele tem grande limitação para compreender as coisas de Deus. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, ela é insondável. E por isso, carecemos da ajuda divina para penetrar esses mistérios. E esse auxílio de que precisamos é Deus. Ele nos oferece. O Espírito de Deus, ele dá sabedoria, ele dá revelação, ele nos auxilia. Ele tem também a finalidade de iluminar os olhos do nosso entendimento, para que saibamos qual seja a esperança da vocação e as riquezas da sua herança. Então, o Espírito Santo de Deus ilumina a mente do pecador para que possa compreender as coisas de Deus. Afinal, seremos corroborados com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. É verdade, sua unção vos ensina. Então, nós não estamos sós. Imagina, a pessoa escreve um livro, aí tem determinadas passagens que são difíceis de compreender. Só que você conhece o autor, você sabe quem é o autor que escreveu aquele livro. Aí você muitas vezes tem o conhecimento do autor, tem o telefone dele, ou pode mandar um e-mail para ele, mandar um WhatsApp para ele e explicar, pedir para ele te explicar o que é isso que está escrito aqui que eu não estou compreendendo. O autor vai te explicar. O, nós temos essa grande bênção, nós temos essa grande vitória sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós temos o autor presente quando nós estamos lendo os textos sagrados. O Espírito Santo de Deus, ele está presente. Ele nos ensina todas as coisas. Ele abre o nosso entendimento. Por isso que nós temos que persistir em ler. Por que persistir? Porque muitas vezes nós vamos ler determinadas coisas a qual nós não vamos entender. Aí vem o desânimo, ou muitas vezes você coloca um propósito, eu vou ler todo o Evangelho de Tiago, eu vou ler todo o Antigo Testamento. Aí você não persiste em ler, você não persiste em meditar na palavra de Deus. Mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos ensina, Ele é o nosso professor, o Espírito Santo de Deus é o professor presente do cristão, o autor do livro sagrado, ele que tem o poder para explicar com precisão aquilo ao qual ele escreveu. Então, o Espírito Santo, ele é poderoso para nos auxiliar. Porém, apesar de todo o esforço e da ajuda do Espírito Santo, experimentaremos, enquanto estivermos nesse mundo, que no conhecimento das coisas de Deus sempre será limitado. Porque por parte nós conhecemos
e em parte nós profetizamos. Jó chegou a ter profundas experiências com Deus, e mesmo assim ele disse: Eis que são apenas as orlas dos seus caminhos, e com pouco é o que temos ouvido dele. Sempre, mesmo depois de termos aprendido bastante, Jesus nos fala coisas maiores que essas verás. Olha que tremendo o que Jesus tem para os servos e as servas de Deus. Por isso que eu falo, a Bíblia Sagrada é como um tesouro oculto. Nós temos que estar buscando, buscando, buscando. Nós somos limitados quanto a isso. Ainda que nós busque, mas mesmo assim nós somos limitados. Se nós somos limitados e nós temos que buscar bastante, que dirá quando o Senhor vier buscar a sua igreja e ele nos revelar aquilo que é perfeito. Mas um dia, esse dia vem breve, virá o que é perfeito e o que é em parte será aniquilado. Isso foi o apóstolo Paulo que disse em 1 Coríntios 13:10. Então conhecerei também como eu sou conhecido. Amém. Venha aquele grande dia. Fontes de teologia fora da revelação cristã. A teologia é um estudo vasto que, além da revelação cristã, abrange o homem e a sua constituição, a sua vida, a história, enfim, o universo todo. Temos, além da Bíblia Sagrada, outro grande livro, o livro da natureza, a qual nos revela grandes coisas acerca de Deus. Ao comentar a passagem de Romanos 1:20, Agostinho afirmou que o conhecimento de Deus, Agostinho foi um dos pais da igreja. Ele afirmou que o conhecimento de Deus, adquirido por meio da revelação natural, é sempre um conhecimento como um vestígio, ou seja, as coisas criadas são sempre vestígios de Deus. Isso está lá em A Trindade, que Agostinho fala acerca disso, que a natureza, ela em si, ela mostra que há um criador por trás daquilo. E Agostinho chega a falar que é somente um vestígio, há um criador. Então nós temos que ir em busca desse criador para ele se revelar para nós, para ele poder se revelar para as nossas vidas. Façamos aqui algumas considerações relativas ao homem e ao universo como fonte de teologia sistemática. O homem, uma das fontes da teologia sistemática na ciência da religião, é o homem de grandíssima importância, pois é ele o ser na qual existem as experiências religiosas e a quem as mesmas pertencem. É necessário, por isso, que um ligeiro estudo sobre o homem preceda a da teologia, ainda mais sendo um homem a criatura que neste mundo se assemelha a Deus. É claro que é também a criatura que nos pode fornecer dada mais numerosa, preciosa ao seu respeito. E no homem que devemos descobrir as verdades mais sublimes a respeito de Deus. Por isso que foi feito a imagem e semelhança do próprio Deus. Eis porque incluímos aqui esse breve estudo sobre o homem, que consideramos uma importante fonte para a teologia. Ainda nesse mesmo ponto, nós podemos incluir a história como fonte valiosa e que largamente contribui para o nosso estudo do homem e de Deus. Pela história, chegamos ao conhecimento da natureza e do caráter do homem, porque na história vamos encontrar um homem em todas as condições, das melhores às piores. Também, por ela, nós podemos apreciar alguma coisa da providência de Deus, em guiar e dirigir as nações numa sabedoria por excelência divina. Vê-se, pois, que não é fora de razão considerar a história como fonte não menos precisa, nem menos abundante para a teologia,
a teologia sistemática. E de sangue se fez toda a geração dos homens, e de um só homem se fez todas as gerações, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado, e os limites da sua habitação. De um homem se fez todos os seres humanos, para habitar sobre as extremidades da terra. O que a história do universo nos revela, numa escala mais ampla, revela-o em proporções menores, porém não há menos evidência a vida de cada indivíduo. Sim, são de fato muito importantes e é muito interessante para a teologia as observações que se pode colher da vida particular de cada pessoa, porque há entre os indivíduos relações que nos podem ensinar lições valiosas a respeito do próprio Deus. Por exemplo, as relações entre o pai e o filho, entre esposos, entre outros, podem demonstrar-nos coisas importantíssimas relativamente às verdades que Deus quer revelar ao próprio mundo. No estudo da teologia sistemática, nós devemos, portanto, esforçar-nos por conhecer o caráter do homem tal como é na sua constituição, na vida e história, pois quem consegue conhecê-lo profundamente conseguiu já uma base excelente para o conhecimento de Deus, visto ter sido um homem feito à sua imagem, e pelo conhecimento de um ser moral, que podemos chegar ao conhecimento do outro ser moral. Então, aqui que está falando é acerca da teologia sistemática, uma das matérias da teologia sistemática fala sobre um homem. Então, as características, muitas, do homem vêm de quem o criou, de quem o formou, vêm do próprio Deus. O universo, outra fonte da teologia sistemática, compõe-se o universo de muitos sistemas de mundos. O mundo em que vivemos é um dos menores planetas. Dizem as Escrituras que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O universo, como vemos, é uma fonte abundante. Então, voltando lá atrás, como Santo Agostinho falou, que isso a qual nós vemos, nós contemplamos, são somente resíduos de Deus, uma coisa bem pequena acerca do grande Criador do universo. Se nós olharmos para os céus, nós vamos ver que não podemos observar que tudo está no devido lugar, como um relógio. Ele tudo ali, as suas peças, ela foi construída para determinado fim. E assim também as coisas a qual Deus criou. Há por trás do relógio alguém que o construiu, alguém que o fez, alguém que o formou. Assim também é a natureza, assim também é o homem. Quem é a fonte de tudo é o próprio Deus. Para a teologia sistemática, pois é a obra das mãos de Deus, a ciência moderna enriquece grandemente a ideia de que temos do universo e, ao mesmo tempo, a ideia de Deus. Nós podemos estudar na criação acerca de certos métodos intuitos de Deus e dos resultados por eles alcançados no seu trabalho criador. É verdade que a natureza não nos pode dar uma ideia perfeita de Deus, mas isso não quer dizer que ela não possa fazer conhecer coisa alguma a seu respeito. Apelamos então durante o nosso estudo de teologia sistemática para o universo físico, porque como obra das mãos de Deus, certamente poderá ensinar-nos alguma coisa acerca do seu autor. A teologia é um tratado acerca das coisas de Deus, revelando que também é uma ciência, comprovando os fatos concretos daquilo a qual está escrito na Bíblia Sagrada. Além da revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada, também a revelação através de tudo aquilo a qual Deus fez, seja os céus, a terra, o universo. Então é essencial para um homem e a mulher de Deus saber
como manejar bem a palavra de Deus. Não há uma pessoa que não seja religiosa sobre a face da terra. Até um índio que nunca conheceu uma civilização, não sabe o que é a tecnologia, não sabe o que é uma televisão, eles adoram algo, seja uma madeira, seja um animal. Então, o instinto religioso está dentro do ser humano para ele buscar alguém superior, buscar algo superior. Isso está dentro do próprio ser humano. Não há uma pessoa que nasça ateu. Não existe. Não existe uma pessoa que nasça ateu. A pessoa torna-se ateu. A pessoa, ela nasce religiosa. Ela nasce dentro dela há isso. E muitos serão julgados, determinado no último dia por isso, porque é uma lei que Deus colocou dentro do ser humano, mostrando o certo e o errado, o certo e o errado. Um exemplo, coisas horrendas, como um estrupo. Se você for numa tribo lá, você vai ver que também eles consideram como errado, assim como na civilização comum considera como errado, também numa tribo nômade, uma tribo antiga, uma tribo, eles têm dentro de si que é errado. Isso vai para outra parte que se chama verdades absolutas, que hoje em dia muitos até não acreditam nisso, que há verdades absolutas. Mas se não há verdades absolutas, então tudo é relativo, tudo pode ser feito. Qualquer um pode fazer o que bem entender. Mas não, há uma verdade absoluta e o próprio Deus colocou essa verdade absoluta dentro do ser humano. E através disso, ainda que a pessoa não ouça o evangelho, através disso, no último dia, Deus vai julgar ele, seja para o bem, seja para o mal. Ok? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs. Adquira o curso básico de teologia do Instituto Teológico Fé Razoável. Deus abençoe. E você que adquiriu, Deus abençoe por essa aula. Dê prosseguimento nas demais aulas e no final pegue o seu certificado. Amém?